projeto com laptop consiste basicamente em poder oferecer para um aluno uma oportunidade dele mesmo escolher o seu tema de pesquisa. A partir da sua escolha, do seu interesse, ele faz uma pesquisa online. É lógico que outros materiais também, como filme, livros, etc., foram utilizados, mas eles tinham um momento específico para fazer pesquisa em sites que eram já de antemão postados no blog da sala. Então a natureza do projeto era incentivar as crianças a fazerem uma pesquisa e com uma metodologia científica e ao mesmo tempo usando o recurso tecnológico. Estou pesquisando Tiranossauro Rex. Eu penso assim, que quando o professor tem uma proposta e essa proposta vai de acordo com a expectativa do aluno, eles ficam no foco, eles ficam concentrados. E essa tranquilidade vem justamente, eu penso, vem de um processo de pesquisa, de busca. Eles querem saber tal tema, então eles sabem que o caminho a trilha de é esse, aquele. Então eles vão se concentrando. E também o jeito de lidar com o aluno. Eu acho que nessa proposta do laptop, a gente inverte um pouco as relações. O professor não é aquele que comanda tudo, não é aquele que tem que controlar a sala, que tem que controlar a disciplina. Ele tem que acompanhar o processo de cada aluno, de cada grupo. Então o professor sai um pouco daquela proposta hierárquica, piramidal, ele fica mais um com os alunos. Eu mesma costumo circular na sala, sento junto com eles na carteira deles. Você pode ver, para lá e para cá eles estão se movimentando e eu também. Não tenho um lugar reservado para mim. Eu tenho a minha mesa que é maior porque cabe mais coisa que eles esparramam, né? Mas na verdade o meu lugar é muito junto com eles. Eu acho que isso facilita uma relação mais dialógica e eles se concentram com todos esses recursos, né? Porque a concentração ela precisa de um clima afetivo, ela precisa de uma proposta pedagógica, ela precisa de recursos pedagógicos. Eu acho que o conjunto disso que é oferecido para os alunos até com muita simplicidade, porque a gente tem dificuldades, né? A escola é muito pequena, tem muito barulho externo, às vezes tem alunos agitados, mas dentro dessas dificuldades, com essa metodologia de trabalho, eu acho que vale a pena e dá para o aluno realmente sair com mais sabedoria da sala. Eu gosto de dizer para eles no início da aula que a gente entra na sala de aula de um jeito e a gente tem que sair de um jeito melhor para ter valido a pena a nossa manhã. Essa experiência de projeto de aprendizagem, pesquisa online com o laptop em sala de aula é maravilhosa. Eu estou convencida da necessidade, da importância desse projeto e é um novo jeito de você se relacionar com o aluno, de você preparar uma aula. Muda totalmente aquele esquema tradicional, aula expositiva, xingamento de aluno, aquilo tudo que acontece em sala de aula. Então muda, você tem uma outra postura e isso é muito prazeroso, muito gostoso. Eu acho com a quarta série de fazer um trabalho mais sistemático de pesquisa e reflexão da pesquisa. Então eu propus a seguinte atividade: eles faziam a pesquisa no laptop durante a aula, daí e faziam registro. Eu trabalhei com o gênero resumo de texto, que é dificílimo em todas as etapas escolares e para eles também foi muito difícil, até para superar aquela coisa de copiar. Então a ideia era resumir o texto, a proposta. E eles faziam essa pesquisa em sala de aula, pesquisa online de sites ou de outros materiais. Eles teriam que em casa preparar um pouco o texto, reler o texto, ver se tinha ficado bem organizado, compreensível. Eles tinham que preparar esse texto em casa e no dia seguinte, a primeira atividade na roda de conversa, a leitura compartilhada, era a leitura das pesquisas que eles tinham feito no dia anterior. E daí, nesse momento, o processo ficou muito rico, porque na verdade não era só a leitura do texto que o aluno tinha preparado em casa,
era a expressão oral dele, a expressão corporal, a leitura, a comunicação para os colegas. E nesse momento os colegas faziam intervenções, levantavam questões, faziam perguntas, e eu também aproveitava para fazer a minha intervenção e esclarecer algum conceito, complementar alguma informação, até revisar o texto, dizer, olha, precisa preparar melhor, está faltando isso, isso e aquilo, etc. e tal. Então a atividade ficou bastante rica, e daí se o texto precisava melhorar a escrita ou a temática pesquisada, então eles deveriam voltar de novo para a pesquisa e voltar de novo para o texto. Então é um processo assim, muito articulado, muito contínuo, né? Aprendemos a lidar um pouco com essa tecnologia, fizemos oficinas, e numa delas a proposta do professor Jorge era a criação de um blog. Daí eu criei o blog, e para mim mesma interagir com o meu blog e aprender a lidar com o blog, eu já socializei para a sala, e ficou um blog caderno coletivo da sala. E até esse momento tem bastante arquivo, e o que a gente posta é sempre algo relacionado ao projeto de pesquisa do laptop. A gente escreve, lê, aí grava e coloca no vídeo. Com a terceira série, eu acho que a proposta avançou um pouquinho mais em termos de instrumentais, porque nós conseguimos desenvolver com a terceira o diário de bordo. Então mas era um diário de grupo. Na verdade, o grupo escolhia um escriba, e esse escriba registrava as atividades do grupo. E isso tinha uma sistemática diária. Então, pesquisou, escreveu no diário, postou no blog. E isso dava uma constância. E eu acredito que esse instrumental do diário de bordo, que foi um instrumental favorável para mantê-los aquecidos no ritmo da pesquisa. Cada sala tem a sua própria realidade, e a gente tem que se adaptar. Com a terceira série, como eu já disse, tinha um vínculo da sala entre si e comigo. Então a gente já vinha de um trabalho junto desde fevereiro. Então nessa sala eu fiz um diagnóstico dos alunos, porque eu os conhecia muito bem, então eu sabia quem conseguia trabalhar com quem. Então, na verdade, eu dividi essas crianças em grupo, e depois elas foram se entrosando mais em grupo, e elas foram escolhendo temas de pesquisa delas. Com a quarta série, como eu não conhecia a sala, eu fiz um diagnóstico rápido para levantar quais eram os alunos mais agitados e dispersos. Então, eu só fiz isso, eu separei cada um dos agitados e dispersos em um dos grupos, e o restante foram eles que se inscreveram, que formaram os grupos. E que também foi interessante, eu acho que as duas experiências foram válidas. Agora, a da terceira série foi um pouquinho mais rica, porque como eu tive mais tempo, eu construí o eixo grupo com eles. O que é a vida de grupo, a identificação de um grupo, o nome de um grupo, como conviver em grupo. Já com a quarta série eu tive que ir direto para a pesquisa, não deu tempo de fazer esse processo anterior de formar o grupo, que é importante também na experiência. Ter um grupo coeso, um grupo com afinidades, um grupo que se dê bem, para que a pesquisa possa fluir e os relacionamentos, que às vezes são conflitivos, não prejudiquem o andamento da pesquisa. Na terceira série era assim: pintava, aparecia um conflito, era conversado, resolvido ou não, mas enfim o grupo continuava a pesquisa. Com a quarta série, foi muito interessante, porque como eles se reuniram por afinidade, às vezes teve grupo que brincou demais, porque tinha muita afinidade na brincadeira. Teve grupo que trabalhou muito sério, teve grupo que também não fez muita coisa, né? Então, tem limites nas duas propostas, tanto da professora formar grupo, quanto dos alunos se agruparem por iniciativa pessoal. A gente tem muito bem traçado o currículo da série, as expectativas de aprendizagem, etc. e tal. Mas um fato singular e inovador nessa experiência, eu acho que aí faz toda a diferença e dá validade para a experiência,
é você escutar o aluno, deixar o aluno escolher o tema do seu interesse. E por incrível que pareça, os temas escolhidos dos dois grupos, terceira e quarta série, foram temas que de uma certa forma dão convergência às expectativas de aprendizagem. Não ficou nada disperso. A diferença foi que o aluno foi protagonista, e isso é importante. É uma peça fundamental para a pesquisa. Quando o aluno se sente participante, protagonista do seu processo de aprendizagem, ele tem interesse. Seus entes eram entorfiados e possuem duas garras, uma em cada pata. Eu estou procurando aqui para ver se eu acho como a lua nasceu. Os temas que as crianças tiveram interesse de fazer a pesquisa até ultrapassaram os PCMs para a fase delas. Por exemplo, teve um grupo agora recente da quarta série que até mudou de tema. Eles queriam pesquisar a origem da vida, mas foi muito difícil porque para estudar a origem da vida no planeta tem que estudar alguns conceitos que não são ainda de uma quarta série, então eles tiveram que mudar o tema para corpo humano. Eu não consegui fazer um relatório sistemático, é isso que eu sinto que faltou. Um relatório sistemático e também uma pauta de observação, aquilo que eu precisava observar em cada grupo, em cada aluno, para servir como indicador de avaliação. Mas eu tenho algumas memórias que ainda não foram registradas, eu ainda não escrevi, de alguns alunos da sala, algumas alunas que eram extremamente extrovertidas e muito dispersas e agitadas, e com a pesquisa do laptop ficaram mais concentradas, melhoraram a escrita e melhoraram até a própria caligrafia. Então eu tenho isso como uma memória da experiência. E tenho também como memória da experiência outros alunos muito capazes, com muito potencial, mas muito introvertidos, então muito tímidos. Daí a gente precisaria trabalhar com eles um pouco uma abertura, né? Um movimento de socialização, de encontro do outro, para eles se soltarem mais e eles poderem socializar o que eles sabem, porque eram alunos ótimos também, que sabiam ler bem, escrever bem, mas que no grupo eles não conseguiram interagir do jeito que a gente gostaria, na verdade a gente gostaria que esses alunos que estavam indo melhor em língua portuguesa ajudassem mais os seus colegas, e esses que iam melhor se encolheram um pouco, e aqueles que tinham mais dificuldade se abriram, desabrocharam. Então é isso que eu digo, eu acho que na terceira série a gente viu isso muito claro. Como eu acompanhava as produções e textos, eu via isso em algumas pessoas, só que eu ainda não sistematizei, nem sei se eu vou conseguir sistematizar essa altura, né? Monitores, penso que no máximo 2 por sala já atende às demandas. Nós precisamos desse apoio técnico dos monitores. Mais do que isso, o trabalho que a Danúbia fez em sala de aula, de acompanhar, de observar, de registrar, de assessorar o aluno, de revisar o texto. Esse trabalho é fundamental porque o professor precisa de um auxílio. Não dá, por exemplo, na hora da postagem de texto no blog, não dá para postar do jeitinho que os alunos colocam. Na minha opinião, precisa de uma revisão de língua portuguesa, que é um momento significativo também de interação com o aluno, de aprendizado para ele. Então a Danúbia ajudou muito nesse processo. Precisa melhorar, ter um laptop na sala de aula, como se fosse um recurso, um livro didático. Eu tenho lá o laptop disponível para ser usado a qualquer momento. O sinal da internet, às vezes também é muito precário, daí a gente demora muito. A escola tem que melhorar essa parte da infraestrutura e continuar investindo nos monitores e nesses funcionários que eu considero que também são educadores e que nos apoiam em sala de aula. Mas, sem dúvida, foi muito válido, acho que foi uma experiência muito significativa para eles e para mim.